Oi, meu nome é Raíssa e no meu vídeo eu vou falar sobre Emily Dickinson. Pelo menos eu vou tentar, né? Emily Dickinson nasceu em 10 de dezembro de 1830 em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela veio de uma família proeminente e isso a fez ter acesso a uma educação impecável, graças ao incentivo do pai, que queria que todos os filhos tivessem uma boa educação. Aos 17 anos ela foi para o seminário feminino Mount Holyoke e ela ficou lá por apenas 10 meses, porque ela se recusava a ter que declarar publicamente a sua fé. Ela viveu grande parte da vida dela em isolamento e isso a fez ficar conhecida como uma pessoa excêntrica em meio à sua vizinhança. Dickinson escreveu milhares de poemas, mais de 1.800 para ser mais exata, mas apenas 10 foram publicados durante a sua vida. Seus poemas abordavam temas como morte e mortalidade, e eles eram escritos em métricas totalmente fora do padrão para aquela época. E por isso, muitas vezes, eles precisavam passar por edições para se encaixarem nas regras poéticas convencionais. Considerada uma das poetas mais famosas da história da literatura americana, Dickinson era, apesar de socialmente tímida, sincera e emocional na sua poesia, desafiando as expectativas que eram impostas sobre as mulheres do século XIX. Esperava-se que as mulheres fossem recatadas e obedientes aos homens, mas sua escrita desinibida e honesta fizeram dela uma das principais aliadas da causa feminista. Os poemas de Dickinson tiveram influência memorável na literatura americana. Seu uso de trocadilhos, rimas inesperadas e sempre se desviando das convenções literárias a fizeram ser uma escritora inovadora. O uso de travessões como pausa e a capitalização para dar ênfase estavam entre seus artifícios poéticos. Em seus poemas, ela navega por uma linha tênue entre devoção religiosa e a discordância. Sua estrutura poética encontrou um meio termo para balancear a aceitação e a rejeição. A razão pela qual Emily Dickinson foi tão significante para a literatura americana foi que, apesar da existência de poetas, poucos conseguiram expressar as suas reais emoções através da poesia. Dickinson foi diferente de todos. Ela não só escreveu sobre os problemas da sociedade, mas também sobre sua visão sobre família, amor, morte e natureza. Ela tratava todos como iguais, desde animais até plantas. Por isso, quando seus poemas surgiram, outros poetas a tomaram como exemplo e fizeram dela um ponto de partida para a expansão das suas próprias ideias. Dickinson leu incansavelmente para aperfeiçoar a sua arte, não só as escrituras, como também Shakespeare e outros diversos poetas. Mas, mesmo com a sua familiaridade com o cânone, ela se distanciou dele e é mais conhecida por sua originalidade. Seu estilo não consegue ser imitado, e mesmo que editores tentassem alterá-lo, seja desfazendo a capitalização, trocando os travessões e adicionando títulos, é simplesmente impossível mascarar um poema de Emily Dickinson. Para análise, eu escolhi o poema I'm Nobody, Who Are You, de 1861. I'm nobody, who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell, they advertise, you know. How dreary to be somebody, how public, like a frog, to tell one's name, the livelong June, to admiring bog. O poema também segue com uma tradução em português. Eu não sou ninguém, quem é você? Eu não sou ninguém, quem é você? Ninguém também? Então somos um par? Não conte, podem espalhar. Que triste ser alguém. Que pública a fama, dizer seu nome como a rã para as almas da lama. O poema Eu Não Sou Ninguém, Quem É Você? Possui 2 estrofes e é uma estrutura completamente típica para um poema de Dickinson. Ele segue um esquema de rima ABCB e ela faz uso de traços rítmicos para interromper o fluxo do poema. Ironicamente, um dos principais detalhes da vida de Dickinson é que ela era desconhecida. Ela viveu uma vida reclusa e, apesar dela ter escrito um grande número de poemas, eles só foram descobertos posteriormente. Esse poema é a sua mais famosa defesa da sua preferência pela privacidade, deixando implícito que ser ninguém é um privilégio incompreendido por quem é alguém, já que eles estão muito ocupados, fazendo com que todos saibam quem eles são. O poema apresenta uma contradição. O eu lírico se apresenta com entusiasmo como ninguém. Essa proclamação encoraja outras pessoas a verem que não há problema algum em viver no anonimato. Desde o começo do poema, o eu lírico deixa claro que não é só perfeitamente ok ser ninguém, como também é algo a se orgulhar.
Não sentir a necessidade de chamar a atenção é algo que as pessoas podem usar para se relacionar. Esse poema, apesar de pequeno, é muito forte e questiona a constante necessidade por atenção. Podemos perceber um paralelo entre o que Dickinson representa e a sua poesia em si, a preferência pelo anonimato e isolamento a holofotes e fama. Dickinson foi única, uma visionária, uma pioneira. Ninguém fez o que ela fazia, desde a sua recusa a se encaixar nos moldes que a sociedade impunha, até mesmo a sua forma única de escrever poemas. Por isso acredito que ela foi e ainda é até hoje um dos grandes nomes da literatura americana. Com isso, concluo aqui a minha apresentação. Obrigada a todos!